Olá, bem-vindo ao meu canal. Meu desejo é que através das mensagens e todo o conteúdo que é oferecido aqui, você seja ricamente abençoado. E eu peço que, se possível, você faça a sua inscrição, ative as notificações e, por que não também, enviar para algum amigo como sugestão para abençoar a vida deles. Atos 6, verso 8. Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Um dia, porém, alguns homens da chamada Sinagoga dos Escravos Libertos começaram a discutir com ele. Eram judeus de Cirene, de Alexandria, da Cilícia e da província da Ásia. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Então convenceram alguns homens a mentir a respeito dele, dizendo: ouvimos Estevão blasfemar contra Moisés e até contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e Estevão foi preso e levado ao conselho dos líderes do povo. As falsas testemunhas declararam: este homem vive falando contra o santo templo e a lei de Moisés. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá o templo e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Nesse momento, todos os membros do conselho olharam para Estevão e viram que seu rosto parecia o rosto de um anjo. Nós vivemos na geração ou na cultura do sucesso. Sucesso é algo que busca se obter e alcançar em todas as áreas da vida. Aliás, as pessoas estão numa perseguição quase que cega de uma vida bem-sucedida. Querem ser um sucesso na vida profissional, o que não há nada de errado, pelo contrário. Você deve procurar ser o melhor que pode e procurar fazê-lo com todo esforço naquilo que Deus te chamou a desempenhar em qualquer função. Profissionalmente, você tem que procurar fazer o melhor, em qualquer área. Na família, busca-se obter sucesso, na criação dos filhos. O problema é de que, às vezes, o que é caracterizado como sucesso aí fora, e quando eu digo aí fora, é sobre as lentes do mundo, nada tem a ver com o que a palavra de Deus afirma ser sucesso. Bem-sucedido. Alguém que cumpriu com louvor, com glória, a função que Deus espera que ele cumpra. Todos nós temos funções a cumprir. Eu a tenho em várias facetas da vida. Tenho como filho. Todo filho deve procurar ser um sucesso para a vida dos seus pais, não buscando ir de encontro aquilo que eles desejam para você, porque tem pais que transferem os seus sonhos para os filhos, mas no sentido de ser um filho que honra os pais, que é exemplo para os pais, que cuida bem dos pais, que respeita os pais. Todos nós precisamos, como família, procurar cumprir o nosso papel. Como marido, há um perfil que Deus espera que todo homem casado deve buscar cumprir dentro do ambiente da família. E, obviamente, essa mesma verdade se aplica na função da mulher. E aí entra a paternidade, onde, como pais, temos uma responsabilidade de ser pais bem-sucedidos, que ensinam os seus filhos valores, princípios, a palavra de Deus, os seus mandamentos. Enfim, o sucesso, à luz da palavra de Deus, tem um outro significado.
Sucesso à luz da palavra de Deus tem a ver com esse compromisso daquilo que Deus espera que sejamos. Estevão talvez seja um dos grandes exemplos de uma vida bem-sucedida. Ele foi um sucesso. Sucesso não só à luz daquilo que ele estava fazendo, mas sucesso também aos olhos de Deus. Bem-sucedido. Conhecemos, talvez a respeito da vida de Estevão, mais detalhes do que conhecemos através ou da vida de outros personagens bíblicos. Alguns personagens bíblicos nós temos pouca informação sobre a sua vida, sobre a sua personalidade, sobre o seu caráter. Mas quando chegamos a Estevão, temos algumas informações extremamente importantes, que nos levam a traçar o perfil de alguém bem-sucedido. Alguém que cumpriu a sua vida e terminou-a com excelência. A vida de Estevão surge na narrativa das Escrituras, no mesmo capítulo que nós lemos. Não se havia ouvido a respeito dele até então. Mas acredita-se que Estevão seja já fruto da igreja que crescia de uma forma inexplicável. A igreja que começa no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, depois do derramar do Espírito Santo. Aliás, fica aqui um adendo, o mês de maio é um mês extremamente importante para nós neste ano, porque é um mês que celebramos o Pentecoste. E o último domingo de maio nós teremos um grande culto, que será o culto de Pentecostes. A igreja nasce ali, o derramar do Espírito vem e empodera, capacita os primeiros discípulos a serem testemunhas do Evangelho transformador de Jesus Cristo. Com o crescimento da igreja, algumas atribuições começam a ser buscadas. Dentre elas, suprir necessidades que existiam já dentro da igreja primitiva. E é dentro dessa necessidade que Estevão é escolhido como alguém que já se destacava entre os demais. Quando a necessidade de suprir uma carência com as viúvas da igreja, porque a religião é pura e sem mácula é essa, escreveu Tiago, é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. Esse é o papel da igreja, principalmente cuidar das viúvas e dos órfãos. E há um leque muito maior dos encarcerados, do estrangeiro. E surge essa necessidade ainda na igreja primitiva. Vão pressionar os apóstolos dizendo, olha, há uma necessidade que não está sendo suprida. Como faremos? Bem, eles dizem, respondem, nós não podemos fazer tudo. Numa igreja não existe o faz tudo. Igreja é um lugar onde há espaço para todos servirem. E os discípulos, ou melhor, os apóstolos dizem, nós estamos dedicados à oração e à palavra. Nossa responsabilidade maior é essa. Nós não vamos deixar o nosso tempo de ensino das Escrituras, de aprofundamento das Escrituras, de oração, para nos ocupar com essas responsabilidades. E eles dão uma direção. A direção é essa: vocês precisam escolher dentre vós 7 homens, isso está no próprio capítulo 6, verso de número 3. Homens cheios do Espírito e de sabedoria, e que eles fiquem encarregados desse serviço. Dentro do perfil que se busca numa igreja que já tinha milhares de pessoas. Lembre-se que no capítulo 13, eu estou avançando um pouquinho até chegar no texto que lemos, houve um acréscimo apenas naquele dia dos que haviam sido batizados de cerca de 3.000 pessoas. Quando chega no capítulo 4, o número apresentado já é 5.000 pessoas.
Já no capítulo 6, nós sabemos que era uma multidão de pessoas. Não conseguia se contar o número de pessoas que havia se unido à fé cristã, ao evangelho pregado pelos apóstolos. E a responsabilidade era: vocês precisam escolher entre vocês 7 homens que tenham o perfil desejado para servir nessa função. Estevão é um desses. Quando você começa a ler a continuidade do texto, verso de número 5 do capítulo 6, diz que a ideia agradou a todos e escolheram, ele é o primeiro da lista. O primeiro a escolher foi Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Podemos afirmar de que entre milhares possíveis candidatos ao cargo, Estevão já se destacava. O que Estevão tinha que chamava a atenção de tanta gente? O que fez com que milhares de pessoas, ao terem a opção do voto, da escolha, escolhessem, pelo menos na lista, leva-nos a entender isso, em primeiríssimo lugar, Estevão. Aliás, quando se lê a respeito dos demais que compuseram o corpo agora, o primeiro corpo diaconal da igreja, o único que se trata de atributos específicos é Estevão. Os demais, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, não se dá mais detalhes, só o nome, mas Estevão não. Estevão tinha algo que se fazia destacar dentre os demais. Quais são as características de alguém que se destaca? Quais são as características de alguém bem-sucedido? Quais são as características de um homem, de uma mulher de sucesso? É sobre isso que eu quero falar, olhando para esse texto e pedindo a sua atenção nos próximos minutos. Primeira coisa que nós notamos em Estevão é o progresso da sua carreira, por assim dizer, ministerial. Ele começa primeiro como um servidor de mesa, o primeiro garçom da igreja. Depois ele surge como um realizador de milagres. Logo em seguida a Bíblia o apresenta como um apologeta, alguém que defende os princípios da fé cristã. E ele depois se apresenta como um exímio pregador do evangelho. O que é que fez com que esse homem se destacasse tanto? Em primeiro lugar, eu preciso que você acompanhe o texto e anote, por gentileza, se o puder, em algum lugar. Primeira coisa que uma pessoa bem-sucedida precisa ter, segundo a imagem que nos é apresentada por Estevão, é uma boa reputação. Boa reputação. Ao contrário da Nova Versão Transformadora, que começa no verso 3 dizendo e definindo o perfil dos homens que deveriam ser escolhidos, está escrito homens respeitados. Mas na Revista Atualizada, que é uma outra versão extremamente usada, principalmente no nosso meio também, a definição é homens de boa reputação. Homens de boa reputação. Para você ter uma ideia como a reputação de Estevão era tão boa, é que quando precisaram falar mal dele, tiveram que pagar alguém. Quando precisaram arrumar alguém para falar mal de Estevão, tiveram que subornar alguém. Você já deve ter ouvido uma frase, é uma expressão, eu não sei se ela é exatamente como eu vou proferir, mas ela é mais ou menos assim, que diz que você deve viver uma vida tão verdadeira, que quando precisarem falar mal de você, precisarão mentir. A boa reputação é o segredo do sucesso.
Samuel, no seu grande discurso, o profeta Samuel, quando agora estava deixando finalmente a sua função de ser juiz do povo, profeta do povo, durante tantos anos da nação de Israel, ele reúne todo o povo numa grande assembleia e ele faz algo que é ousado para a maioria das pessoas fazer. Ele dirige-se ao povo dizendo: diga, porventura, se há entre vocês, ele está dizendo para toda uma nação, se porventura há algo que eu defraudei, há algo que eu feri, há algo que eu fiz mal contra qualquer pessoa, boa reputação. Reputação é aquilo que você deixa por onde você passa. Se você quiser uma definição básica do que é reputação, é aquilo que você deixa por onde você passa. É o que as pessoas dizem por onde você já passou. Boa reputação. Talvez uma das primeiras características definidas pelas Escrituras a respeito destes homens de sucesso, e em especial Estevão, esteja ligada à sua reputação, porque a nossa reputação ela é muito importante para aquilo que estamos dispostos a fazer. Principalmente no que diz respeito a estar envolvido com a igreja de Deus. Servir a Deus é algo sério. Servir a Deus não é brincadeira. Estar envolvido com as coisas do Senhor não é para qualquer um. Nós precisamos, como igreja, eu não estou aqui limitando a função pastoral, é você fazer parte de um grupo, de uma família espiritual, a qual você tem que zelar pela boa reputação, porque em muitos lugares, o único modelo de crente que eles têm é você. Conhece mais ninguém. Às vezes é assim na sua família. Você é o único crente que eles conhecem. Qual é a reputação que você tem deixado na sua casa? Qual é a reputação nos negócios que você faz? Estevão tinha como característica boa reputação. Você deve viver uma vida de tal maneira que as pessoas precisarão pagar para inventar calúnias a seu respeito. A Bíblia diz que a respeito de Estevão forma-se um complô tão santa e pura que era a sua vida. Meus irmãos, a santidade, a pureza deve ser mais do que um único estilo de vida. Deve ser a única forma de vivermos. Devemos viver uma vida com boa reputação. Aonde quer que vamos, por onde quer que passemos, seja num ambiente como esse, todo ideal para desenvolvermos e praticarmos a nossa fé. Mas quando a semana continuar também, aonde você vai passar, onde você vai abastecer o seu carro, com quem você vai conversar, dentro da sua casa, com as famílias e pessoas que você vier a conviver, tenha boa reputação. Segunda coisa que define alguém de sucesso, no perfil de Estevão, que nos é apresentado, é sabedoria. A palavra de Deus diz que algo era muito destacado a respeito de Estevão. Tanto é que é falado no verso de número 3, e também, mais uma vez, eles tratam essa questão de uma forma muito clara no verso de número 10. No verso de número 10, os homens que deveriam ser escolhidos deveriam ser cheios do espírito de sabedoria. Mas no verso de número 10, quando entrarem num embate apologético com Estevão, o verso diz que nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Há 2 versículos que talvez possam traduzir a importância de você ter uma vida bem-sucedida ao buscar a sabedoria.
Provérbios capítulo 2, versículos 4 e 5, está escrito assim: se buscar a sabedoria como a prata, e procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa sábia. E a sabedoria, ela não vem no pacote, ela precisa ser procurada. Ela precisa ser buscada. Tiago, capítulo 1, verso de número 5, traz uma orientação muito clara sobre aqueles que estão buscando viver uma vida mais sábia. Tiago escreve: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, e lhe será dada. Porque Deus não impropera, Ele não impede com que a sabedoria seja alcançada. Sucesso, para alguém dar certo na vida, ser bem-sucedido, precisa ser alguém sábio. A sabedoria é uma das coisas mais importantes para uma vida de sucesso. Sabedoria é saber quando falar, mas também quando ficar quieto. Sabedoria é saber quando agir, mas também quando ficar parado. A sabedoria, ela precisa ser um desejo constante para tudo aquilo que devemos fazer. Na educação dos nossos filhos, na relação com o nosso cônjuge, no desenvolvimento da nossa profissão, no ministério pastoral, em qualquer outra função, a sabedoria é uma chave dispensável para o sucesso da vida de alguém. Eu preciso de sabedoria. Sabedoria é algo que deve ser pedido, e talvez o exemplo mais clássico que encontramos nas Escrituras foi de Salomão. Quando ele então assume o trono que era de seu pai Davi, e o Senhor aparece para ele numa noite e diz: pede-me o que quiseres e eu te darei. E Salomão, não à toa, se torna o autor do livro principal que trata de sabedoria na Bíblia, que é o livro de Provérbios. Faz um pedido: Senhor, eu quero sabedoria e conhecimento, para que eu possa conduzir esse povo, para que eu possa desenvolver a minha função como rei. Meus irmãos, não apenas basta termos a oportunidade sem a sabedoria. Oportunidades sem sabedoria podem se transformar numa porta para o fracasso, para a tristeza, para a dor. Eu preciso ser alguém que busca a sabedoria. Como é que encontramos sabedoria, pastor? Em primeiro texto que eu já citei, nos orienta: buscando no Senhor, reconhecendo de que a verdadeira sabedoria vem do alto. Deus precisa te dar sabedoria para lidar com algumas situações, quem sabe dentro de casa, que a sua família não está dando certo, que os seus negócios não estão sendo certos, mas porque você está buscando na sabedoria do homem e não na de Deus. Terceira coisa que nós aprendemos aqui a respeito de Estevão, que o faz um homem bem-sucedido, é que ele era um profundo conhecedor das Escrituras. Um profundo conhecedor das Escrituras. Não há uma pessoa sequer que consiga ser bem-sucedida na vida sem conhecer a palavra de Deus. E eu não estou dizendo de sucesso a respeito do conceito do homem, como já disse. É sucesso a respeito do conceito de Deus. Conhecer a Bíblia era uma característica de Estevão. Tanto é que você vai ver que quando ele é confrontado a respeito de um assunto, verso de número 9, alguns homens da sinagoga começam a discutir com ele. Estevão respondia fundamentado na palavra. O capítulo 7, que trata ainda de uma forma mais detalhada de qual foi a sua defesa, o seu testemunho perante o conselho ao qual ele havia sido levado,
você vai ver de que toda acusação e todo contraponto que tentam fazer contra a vida de Estevão, ele rebate de que forma? Na Bíblia. Quem é o nosso exemplo maior? Jesus Cristo. Lembra-se de Mateus capítulo 4, quando Jesus é levado ao deserto para ser tentado? Todas as vezes, numa situação em que ele era confrontado pelo diabo, ele respondia de que jeito? Está escrito. Está escrito. Está escrito. Para eu ter uma vida bem-sucedida, eu preciso ser conhecedor do Santo Livro. Conheça as Escrituras Sagradas. Um homem, uma mulher que fundamenta a sua vida na Bíblia, não se deixa levar por nenhuma ideologia passageira, por nenhuma influência da sociedade, por nenhuma falsa orientação e falso ensino por aí. O problema hoje é que muitas pessoas fracassam na sua vida porque não conhecem a palavra de Deus. O salmista afirma de que o jovem só poderá conservar o seu caminho puro se o observar segundo a palavra de Deus. Observamos na vida de Estevão que ele era um homem da palavra. Um homem da palavra. Suas decisões eram norteadas pela palavra. Como é que está a sua vida? Aonde que a palavra de Deus se encaixa na sua história? Se alguém lhe confrontar com algo, você sabe como responder? Tem muita gente que não sabe, como está escrito nas Escrituras, fazer, Pedro escreve isso, quando alguém pede para que você justifique a razão da sua esperança, da sua fé. Crentes hoje que não têm conhecimento das Escrituras e não sabem se defender biblicamente. Vê alguma coisa que é postada, alguma coisa é veiculada, e ele já entra em dúvida. Mas será que é isso mesmo? Ah, porque eu ouvi dizer num vídeo que fizeram, eu ouvi dizer um falso profeta, teve um cara que pregou um negócio. Meu irmão, nem tudo aquilo que se fala por aí é verdade. Você precisa ser como os bereanos. Os bereanos, eles ouviam e confrontavam com a Bíblia. Um homem, uma mulher de sucesso precisa ser alguém que a vida é pautada pelas Escrituras Sagradas. Estevão era um profundo conhecedor. Ele prega o Evangelho, ele apresenta Cristo nas Escrituras, usando como base ainda a figura de Moisés. Ele aplica as Escrituras aos ouvidos dos seus ouvintes e até à sua própria vida. Quer ser bem-sucedido? Conheça mais da Bíblia Sagrada. Quarto lugar, Estevão é classificado como um homem bem-sucedido, porque ele era um homem com um coração puro e disposto sempre a perdoar. Pessoas rancorosas não conseguem ser felizes. Pessoas que guardam mágoas, são vingativos, não conseguem ser bem-sucedidas. Mas você está dizendo assim, pastor, é que você não sabe o que fizeram comigo. Ah, mas se tivesse sido com você, eu queria ver como é que ia responder. Eu tenho toda a razão para ficar magoado. Eu não tiro a sua razão. Só que o nosso modelo maior é Cristo. Estevão repete exatamente as palavras de Jesus quando está sendo levado ao Calvário. Quando você pega o texto de Atos capítulo 7, e agora eu preciso que o pessoal da mídia vá comigo lá, ao verso de número 60, que é o último versículo do capítulo 7. Estevão agora está sendo apedrejado. As pessoas o acusaram com mentiras. Lembre-se, pagaram pessoas para levantarem mentiras contra ele. Ele estava sendo injustiçado. Ele estava agora sendo apedrejado. E ele no verso 60 cai de joelhos e gritou: Senhor, não os culpes por este pecado. E com isso,
adormeceu. Um coração que é disposto a perdoar é um coração bem-sucedido. Às vezes eu sei que é difícil liberar perdão. Mas liberar perdão não é uma questão de estar certo ou errado. É uma questão de sobrevivência, de bem-estar para você e para a sua casa. Pessoas que guardam mágoas, guardam rancor, se tornam vítimas desse próprio sentimento. Já foi dito, e muitos pregadores já afirmaram isso, de que você não perdoar é a mesma coisa que tomar o veneno querendo que outra pessoa morra. Estevão é um exemplo de alguém bem-sucedido, porque ele não guarda, teologicamente ele estava correto, espiritualmente ele estava correto, ele não tinha nenhuma acusação formal contra ele, era só mentira. Mas sabe de uma coisa? Estevão nos ensina que um homem cheio do Espírito Santo é alguém disposto sempre a perdoar. Quando você está disposto a perdoar, você fica mais leve. Quando você está disposto a perdoar, você tem a condição de caminhar com a sua vida e deixar o passado de feridas para trás. Quando você perdoa, você agora esvazia o seu coração de sentimentos que estão te sufocando já há meses ou muitos, quem sabe há anos. Perdão. Estevão é um homem bem-sucedido, porque ele era um homem disposto, na hora mais difícil, a perdoar. Quinto lugar, eu acho. Perdi a conta. Quinto. Passei na quinta série. Quinto lugar. Estevão era um homem bem-sucedido e deu certo na vida, porque ele era cheio do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, um homem cheio do Espírito Santo é um homem de sucesso. Porque quanto mais cheio do Espírito, mais vazio de si mesmo você estará. E o maior inimigo para o seu sucesso, não duvide disso, é você mesmo. Quanto mais dermos espaço para a ação de Deus na nossa vida, menos estaremos sendo feridos pelas nossas escolhas humanas e inconsequentes. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. 2 vezes essa característica é apresentada a seu respeito, ainda no capítulo 6, mas agora da forma como ele falava. Lembre-se que eu disse que eles não podiam resistir à maneira como ele falava, não só pela sabedoria que ele tinha, mas pelo Espírito. E se você olhar no verso 10 do capítulo 6, você vai ver mais uma vez que o Espírito está aí com E maiúsculo. Não é Espírito do homem, é o Espírito de Deus. É por isso que quando Jesus falava, as pessoas ao ouvirem, diziam a respeito dele, ele não fala como os demais, ele fala como quem tem autoridade. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não é mais agora alguém que fala por si mesmo, ela fala no poder de Deus. A gente sabe quando alguém está cheio do Espírito Santo em tudo que faz. Pais cheios do Espírito Santo produzem um lar mais cheio da presença de Deus. Quando você trabalha numa empresa e está cheio do Espírito Santo, os resultados são diferentes, porque as escolhas não estão mais sendo inclinadas pelo seu coração, elas estão sendo determinadas pelo poder de Deus agindo na sua vida. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Quando alguém está cheio do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, nós agora começamos a realizar coisas que humanamente são impossíveis. É por isso que quando Jesus está sendo elevado às alturas, antes disso ele dá uma orientação aos seus discípulos. Ele diz: não saiam de Jerusalém, sem que do alto sejais revestidos de poder. E ele diz: recebereis o poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo. É no poder do Espírito que nós podemos ser pessoas de sucesso. Uma igreja sem ação do Espírito não é uma igreja bem-sucedida. Um pregador sem a unção do Espírito é ineficaz na sua aplicação e no sucesso da sua mensagem. Qualquer coisa que se faça sem a unção e o poder do Espírito é palha, não passa de hoje à noite, não tem poder para penetrar no coração do pecador. Uma palavra sem a ação do Espírito é ineficaz, mas no poder do Espírito Santo, nós nos tornamos imbatíveis. Estevão tem um modelo de vida bem-sucedida, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Mas a vida de Estevão, ao contrário de muitos outros que nós não sabemos como termina nas Escrituras, nos é trazida aqui no capítulo 7. E a maneira como ele termina a vida é que determina que realmente ele foi um sucesso. Aprenda isso. Não importa apenas a maneira como você começa, mas acima de tudo, como você termina. Eu conheço gente que começou bem, mas terminou mal. Eu conheço gente que o casamento ia bem, mas terminou mal. Eu conheço ministérios que começaram bem, mas terminaram mal. Estevão é um modelo de sucesso, porque ele tem todos esses atributos no seu caráter, mas a maneira como ele termina é que é um verdadeiro sucesso. Vamos ver como ele termina, capítulo 7. Lendo agora a partir do verso 54, por favor. Atos 7, 54. Os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiam os dentes contra ele. Ao contrário do povo que estava cheio de ódio, Estevão estava cheio do Espírito. Está vendo para ver a diferença? Você sabe facilmente quando alguém está cheio de Deus e quando alguém está cheio de ódio. É por isso que no inferno vai ter choro e ranger de dentes. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu Jesus em pé no lugar de honra, à direita de Deus. Olhem, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra, à direita de Deus. Eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Verso 59, preste bem atenção. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Uma vida de sucesso. Alguém que é bem-sucedido termina sua história encontrando-se com Jesus. Mais importante do que os sucessos dessa vida, e eles existem, e eles podem até mesmo ser alcançados por uma influência, seja ela de que ponto for, mas uma vida de sucesso para valer só existe quando no final da história você encontra-se com Jesus. No final das contas, o que verdadeiramente importa é onde passaremos a eternidade. Se no momento você for perseguido, se no momento você passar por dificuldades, se no momento a tua vida findar, quem é que você vai encontrar? Estevão, ele vê o Senhor. Sabe, queridos, durante toda a caminhada de qualquer pessoa, e eu pretendo fazer o mesmo, porque essa reflexão na vida de Estevão, eu a fiz nessa última semana.
refletindo sobre a minha própria vida. Semana eu fiz aniversário, quarta-feira passada, e eu comecei a pensar sobre o passar da vida. O que é dar certo? O que é ter sucesso? O que é ser bem-sucedido? E se nós não cuidarmos, nós podemos nos deixar ser influenciados pelos conceitos e ideologias que se embrenham e buscam encontrar abrigo quase que em todos os lugares. E então nós nos deparamos com a história desse homem. Um homem que tem o seu nome escolhido pela sua boa reputação. Lembre-se de Eliseu, aquele que sempre passa entre nós. É um santo homem de Deus. Mas mais do que os atributos identificados e expostos pela própria palavra de Deus, o que mais precisa gritar ao nosso coração hoje à noite é como nós terminaremos a nossa caminhada. Se os seus olhos fecharem nesta vida, diante de quem eles abrirão? Vida bem-sucedida é aquela que termina na eternidade com Jesus. Que Deus nos ajude. Que Deus ajude você. Dentro dos tantos afazeres e responsabilidades que você tem, nas funções que você desenvolve como pai, como marido, como profissional, no ministério que você tem, a ser bem-sucedido. Tenha boa reputação, seja sábio, fundamente-se na palavra, seja cheio do Espírito Santo, seja disposto a perdoar, mas acima de tudo, termine a sua história na presença do Deus que te salvou e que tem preparado um lugar para os seus. Nós vamos orar. Gostaria de pedir para que você ficasse de pé, por gentileza. Você vai fechar os seus olhos, vai curvar a sua cabeça. E eu gostaria que você refletisse naquilo que nós ouvimos hoje à noite. Eu queria que você tivesse a ousadia de traçar um paralelo entre a sua vida, como ela está hoje, comparado com o modelo que nós encontramos na vida de Estevão, um santo homem de Deus. O que será que está faltando na minha vida, pastor? Eu tenho vivido uma vida e a minha reputação não tem sido muito boa. Eu tenho agido de uma maneira inconsequente, irresponsável em alguns lugares. Eu entendi de que Deus espera de mim uma vida ilibada, uma vida, como dizem por aí, não é um livro de páginas abertas, é um livro sem capa, qualquer um pode ver. Hoje em dia, a ilustração que se usa é de um celular. Meu celular é assim, todo mundo tem a senha, qualquer um pode mexer, eu não tenho nada a esconder de ninguém. Talvez falte a você um pouquinho de sabedoria em algumas coisas. Você tem falhado em viver uma vida bem-sucedida, porque você tem sido tolo, porque o contrário do sábio nas Escrituras, e quem diz isso não sou eu, é a própria Bíblia, é o tolo. Tanto é de que, quando a palavra de Deus se refere a uma mulher que sabe edificar a sua casa, chama ela de sábia. A mulher sábia edifica a sua casa. A tola, com as suas próprias mãos, a derruba. Olha o que Deus está dizendo. Você tem a oportunidade de rever algumas situações. Não é que Deus não quer que você dê certo. O projeto de Deus é que todo mundo dê certo. Mas Deus espera que você haja com um pouco mais de sabedoria. Não seja mais refém das suas emoções. Que você não profira palavras impensadas, inconsequentes. Que uma vez lançadas, produziram feridas que são difíceis e levam tempo para curar. Quem sabe você hoje precisa ser alguém mais cheio das Escrituras. Você gasta tempo com tanta coisa. Você não gasta uma hora sequer na semana com a Bíblia aberta.
Dia desses eu vi uma reportagem falando sobre que hoje a maioria dos smartphones, dos celulares, eles mostram o tempo médio de uso e no que você usou o aparelho durante o dia. Depois eu queria que você fizesse esse exercício em casa. Se quiser, eu vou fazer até o seguinte, eu vou postar no meu o caminho para você ver. Aí você vai lá e olha. Eu não sei ver, eu vou te ajudar. Fica tranquilo, eu quero que você faça esse exercício. Porque depois você vai dizer, eu não tenho tempo. Não é verdade. Você gasta muito do seu tempo com coisas que não vão acrescentar nenhum sucesso na sua vida. Não vão te ajudar em nada. Mas você não gasta tempo na palavra de Deus. Você não lê um versículo sequer no dia. Aí depois você pergunta, eu não sei porque minha vida não está indo para frente, eu não sei porque meu casamento está afundando, eu não sei porque a minha família está naufragando. Talvez você esteja com algum tipo de rancor no seu coração hoje. Ao contrário de Estevão, que tinha o seu rosto como de um anjo. Eu fico imaginando Estevão, acho que ele parecia o pastor André. Rosto de anjo, que é o nosso anjo aqui. Rosto de anjo, já imaginou isso? Alguém olhar diante da acusação e a expressão dele é de um anjo. Mas ao invés de ter um rosto angelical, o teu rosto está mais parecido com os acusadores de Estevão. Você vive rangendo o dente de raiva. Você está com raiva de alguém, você está com raiva do que fizeram, você está com raiva do que falaram, você está com raiva do que estão aprontando. Quem sabe Deus hoje te colocou diante dessa palavra para você aprender a perdoar, liberar isso. Não é liberar o outro, é liberar a si próprio. Dizer, Senhor, perdoa-os. Mas perdoa-os. Mas Estevão, pagaram para te acusar. Perdoa-os. Mas Estevão, eles não têm argumento nenhum. Eles estão errados. Você provou nas escrituras, teologicamente, que quem está com a razão é você. Perdoa-os. Perdoar é a melhor saída para você. Quem sabe você hoje está muito cheio de si, está sem o Espírito Santo. Você está cheio de muita coisa, está cheio de preocupação, cheio de ocupação, cheio de medo, cheio de ansiedade. Mas tem pouco espaço para o Espírito Santo na sua vida. Deus hoje quer te preparar para um tempo novo. Para você bem ser sucedido, para você dar certo na vida. Deus quer falar para você o que Ele disse naquela parábola dos talentos. Servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Entra no gozo do teu Senhor. O que importa no final é o veredito que Deus vai dar a seu respeito. Não é o que estão dizendo, não é o que pensam, é o que Deus no final vai dizer. Esse é meu filho, essa é minha filha. E eu me encontro com ele na hora da necessidade, na hora da morte. Eu quero me encontrar com Jesus. Senhor, nessa noite ajuda-nos. Ajuda-nos a ser um povo de sucesso, bem-sucedido. Um povo em que as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, qual é o segredo deles? Qual o segredo dessa família? Qual o segredo desse casamento? Qual o segredo dessa vida? Qual o segredo? E nós poderemos dizer, nós escolhemos viver uma vida segundo o padrão de Deus. Ajuda-nos, Senhor. Se porventura há alguma área da nossa vida que não está de acordo com os parâmetros e os requisitos da Tua palavra, que o Teu Espírito trabalhe em nós, nos convencendo do pecado, do erro, para que haja arrependimento e abandono dessa prática, para que nós possamos alcançar, como diz o salmista, um coração sábio. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Dá sabedoria a nós, para andar segundo a luz da Tua palavra, para que vivamos uma vida bem-sucedida, de sucesso, para a Tua glória, para a Tua honra e para o Teu louvor. Oramos em nome de Jesus.
Amém.